E aí eu estou transbordando essa minha metodologia para a galera da sua equipe direta. Ontem, inclusive, nós nos reunimos, Eu sou muito grato a isso. eu fiz uma reunião com a galera com todos os seus líderes, né? E aí eu queria ouvir de você que conhece um pouco dessa metodologia. Primeiro, assim, é muito fácil para a NICE falar da metodologia, afinal eu venho com ela há 15 anos na minha trajetória. Mas o que ela representa para você, Flávio, que agora conhece a metodologia, você sabe qual é o propósito que eu tenho de desenvolver, de capacitar os profissionais do call center, principalmente líderes de equipe, porque acredito verdadeiramente que são os líderes que vão transformar todo esse setor, que mobilizam essas pessoas que estão diretamente na linha de frente. Então, se eles estiverem bem capacitados, consequentemente, vão liderar de maneira muito coesa, muito padronizada, e a gente reflete no atendimento excelente. Então, como é que você enxerga essa metodologia de trabalho que eu pratico e o que ela representa para você? O quanto você acredita que ela vai contribuir para transformar a imagem desse setor, que é aquilo que realmente eu busco? Bom, eu vou começar pelo final da resposta, depois eu vou contar uma historinha, bem rápido. Uhum. Você dá todas as ferramentas que as pessoas precisam para chegar a uma liderança dentro desse setor. Eu sou um cara que hoje eu vejo Olimpíadas e eu vejo aquele cara que a gente começa a escutar a história dele do meio de baixo, de repente ele ganha uma medalha de ouro e começa a chorar, eu sou o cara que choro junto. Por que eu choro junto? Geralmente as pessoas falam que em alguns lugares só estão quem já nasce em berço de ouro, o quanto que saber que aquele cara ele chegou no propósito dele que é ganhar uma medalha olímpica mexe com ele, porque quando ele chora em cima do pódio, ele não chora na medalha, a medalha não tem o poder de fazer ele chorar. Ele lembra de uma trajetória. Então, ele lembra quantas vezes ele acordou 5 horas da manhã para se exercitar, para treinar, e ele recebeu um comando do cérebro dele que falava assim: não vai não, tá tão frio, fica mais um pouquinho, fica mais 10 minutos, fica mais 15 minutos. E ele venceu todas essas crenças limitantes, e ele levantava e tinha dedicação e tinha aquela vontade, porque ele tinha um propósito. Então ele construiu aquela trajetória. Então quando ele ganha, que ele coloca aquela medalha no peito, ele lembra de todas essas etapas que ele venceu ao longo dessa trajetória. Então é muito mais do que aquela medalha. Aquela medalha não significa tudo para ele. O que Uhum. significa aquele momento é a superação. E por que eu estou falando isso? Como nós vimos hoje, primeiro tem que ter um propósito. E para quem tem propósito, você construiu um projeto extremamente importante, porque nós temos poucos, e para falar a verdade, nós quase não temos, o seu é um dos poucos mesmo do mercado, que para quem tem esse propósito, para quem tem esse desejo, você traz ferramentas extremamente importantes. Eu acredito muito, muita gente fala, mas esse cara é bom nisso porque ele já tem o dom. Se ele não veio de, como eu falei, a gente sempre coloca desculpa em algo exterior, do tipo, Uhum. se ele não veio de berço de ouro, esse cara já tinha o dom. E eu não acredito em dom, eu acredito em habilidade. E toda Uhum. habilidade pode ser desenvolvida. E esse é o seu projeto. Desenvolver habilidades nas pessoas. Trazer um nível de conhecimento em cima de processos que são fundamentais para um líder de atendimento ao cliente, para um líder de call center. Uau. Então, sobre o seu projeto, ele me encanta, porque eu não tive isso. Então, se eu não tive um suporte, uma mentoria, um curso que pudesse me trazer todas essas habilidades, eu tive que aprender na prática e com certeza isso levou muito mais tempo. Então, eu acho que Sim. a grande importância do seu trabalho é que você consegue diminuir o tempo para que as pessoas consigam alcançar seus propósitos. Você traz as principais ferramentas, você ensina como as pessoas precisam fazer para obter os melhores resultados. Você ajuda as pessoas, ensinando as pessoas a resolverem os problemas do dia a dia. E com isso, com essa gama de análises que o seu projeto ensina, você faz as pessoas olharem de uma forma diferente. Você consegue fazer as pessoas analisarem de forma diferente e consegue centralizar o nosso foco em coisas que são resolutivas. Então, cara, assim, você consegue simplificar
o dia das pessoas. E quem tem o dia simplificado consegue produzir muito mais. E produzindo muito mais, você vai ser destaque e é certeza que as empresas vão olhar para você. Então, assim, parabéns pelo projeto. Eu gosto muito. Obrigado. Eu conversei com as pessoas da minha equipe que participaram contigo desse encontro essa semana. Eles estão amando esse projeto e eu tenho certeza que você vai ajudar, inclusive, nos meus resultados. Então, eu sou extremamente grato a você, Nares. O fato é o seguinte, todo líder quer engajar sua equipe e bater metas. Mas o ponto é, nem todos querem fazer o que realmente é necessário ser feito para conseguir chegar nesse patamar. Mas se você se dedicar e colocar em prática da forma exatamente como eu vou te direcionar aqui, as chances são que você vai conquistar uma equipe engajada, que você vai conseguir conquistar o respeito dessa equipe e naturalmente, e de tal forma, galera, o mais bacana é que você vai conquistar o respeito de tal forma que os desafios serão enfrentados sem sofrimento. Não pode ter sofrimento, sabe? Você vai ter mais tempo, inclusive, para realizar as suas tarefas, aquelas, né, do dia a dia, porque a sua equipe vai se tornar autogerenciável. Tem noção? Você dá um direcionamento e a tua equipe simplesmente seguir. E mais do que isso, você vai conquistar visibilidade dentro da empresa, porque você vai ser visto como líder que coloca em prática um método de trabalho de maneira sustentável, consegue entregar os seus resultados e que estará preparado para novas oportunidades que surgirem. Então, assim, não é simplesmente, eu quero ser promovido, você precisa se preparar para essa oportunidade. Um dia, né, conversando com a Kitty, sobre as conquistas, sobre tudo que eu conseguia fazer com esse método, ela falou assim para mim, Nice, por que você não ensina para muito mais líderes esse método através do marketing digital, escalando, né, para o máximo de pessoas? E aí eu parei, né, por um instante e parece que me deu um estalo. E aí foi quando nós começamos a nossa jornada empreendedora, onde nós investimos em cursos, né, em palestras com profissionais que são referências do mercado digital para nos preparar. Lembra que eu falei? Você precisa se preparar quando as oportunidades chegar. Então, nós participamos de mentorias que nos levaram para outro patamar. E aí, o que aconteceu? Nós lançamos o nosso curso online. E nesse curso, eu ensino com riqueza de detalhes cada um dos passos do método 7 em 30. Não é incrível? Então, com as mentorias, eu inclusive, eu despertei para essa necessidade. Eu falei, cara, não basta um curso. Então, eu também dou todo o suporte através de mentorias, onde eu tiro dúvidas, onde você consegue trazer, por exemplo, situações reais do seu campo de batalha que você não consegue desenvolver. E nessas mentorias que são online, eu ajudo você a desenvolver soluções que realmente façam sentido para a tua realidade e que você possa levar para o teu campo de batalha, colocando de fato em prática, né? Então, esse é o meu objetivo. A partir de agora, eu quero continuar colecionando histórias, né? Aquelas que eu colecionei enquanto eu estava lá, né, presencialmente, foram lindas, mas foi uma fase. E agora eu inicio uma nova jornada, onde eu quero realmente poder ajudar líderes, supervisores e coordenadores que atuam dentro das centrais de atendimento, e eu quero poder também te ajudar a transformar vidas, né? E não somente a tua vida, mas a vida das pessoas que você lidera, porque quando você faz uma gestão assertiva, inspiradora, consequentemente, você desenvolve sucessores. Isso que é incrível. Eu consegui encontrar o caminho quando a Nice veio para a nossa gestão da operação. Saiu de 2 anos de não entrega e nós conseguimos durante por cerca de 8 meses fazer a entrega regular, sustentável da meta, fazer as pessoas surpreenderem com o melhor que elas podem nos dar, né? E isso foi com o engajamento da equipe. Muitas pessoas na gestão da Nice, essas pessoas conseguiram ser promovidas e muitas delas estão aí já com cargos de gestão, já nesse nível de coordenação, de gerência mais tático, mais estratégico. E isso é algo que me orgulha muito, porque eu também acredito muito no método. Foi o que me ajudou a passar no meu processo seletivo de supervisor
para coordenador nessa mesma empresa. Saí de um patamar de supervisor para cuidar de uma galera que eram os meus pares. Olha como o método é importante. Então, quando você aplica o método, começa a trazer resultados, sua equipe começa a comentar sobre isso, você automaticamente começa a ser falado pelas outras pessoas. E muitas querem fazer parte da sua equipe, muitas pessoas querem embarcar naquilo que está sendo legal, gostoso. É um clima que, é um engajamento, todo mundo sabe, todo mundo quer fazer parte do time que está ganhando. Depois de quase 2 anos nessa operação, eu decidi que eu queria ser um gerente, então entendi que era o meu momento. E comecei a buscar oportunidade no mercado, que eu saí de supervisor para coordenador e me tornei gerente. Agora é um novo desafio. É como ler um bom livro, né? Nunca você perde quando assiste de novo os vídeos da NICE. E permaneço investindo, principalmente numa nova oportunidade. Mas, sobretudo, vai trazer algo assim que o dinheiro não compra. Que é aquela satisfação, aquele prazer de você estar fazendo algo de diferente para a sua vida, agregando valor, criando propósito para si, mas transformando o que há ao redor. Eu tive uma promoção da coordenação para a gerência, porque eu tenho trabalhado a questão da metodologia, do quanto ela é importante, o quanto ela traz resultados. Eu sou a prova viva, né, do que aconteceu, aplicando esses conceitos no nosso dia a dia, nas nossas operações, para você ver. Desenvolvemos pessoas dentro das nossas equipes, essas pessoas também foram promovidas, né, galgaram cargos de liderança, e a empresa, né, olhando também para o meu trabalho, para a equipe, decidiu então me promover do cargo de coordenador para gerente de operações. De forma concreta, né, essa minha promoção, que é fruto de um trabalho que tem um conceito muito sólido e que, acima de tudo, de resultados. Sou muito grato, né, à NICE, a esse processo, essa metodologia que ela tem procurado aplicar e repassar a todos, onde todo mundo, né, da nossa equipe lá, por exemplo, de alguma forma foi promovido. Então todos estão felizes, assim como eu estou, porque realmente traz um benefício muito grande dentro da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Eu não pulei os passos. Comecei a fazer mesmo de maneira circular. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Chegou no 7º passo, voltava pro primeiro e começava. Perfeito. Então fui fazendo a roda. Então para mim foi bastante interessante. Um ponto que parecia que não era óbvio, e hoje é óbvio, né, é quando você agrupa. Quando você agrupa e faz o mesmo discurso para os agrupados, e eu falei assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu tava falando tudo pra todo mundo? Foi a primeira coisa. Eu falei assim, gente, mas é claro, né? Se a dificuldade de um é tal coisa e de outro é tal coisa, os discursos têm que ser diferentes, lógico. São dificuldades diferentes. Que então, pra mim era uma coisa que hoje é óbvio e na época não. Então você chegou, né? Então, nesse momento, falando do método, eu falei assim, não, eu vou ouvir. Vou ouvir para ver. E até brinquei com você na época. Eu falei assim, não, eu vou testar mesmo. Se der errado, você lembra disso? Eu falei, se der errado, eu vou te chamar num canto e vou falar, olha, tá furado o seu método. Mas se der certo, eu vou divulgar para todo mundo. Então, se eu tô aqui é porque deu muito certo. O método, ele vem para organizar o tempo e organizar a análise. Porque nós temos a mania, enquanto líderes de equipe, de falar tudo para todo mundo. Tudo para todo mundo. Então, por exemplo, você precisa passar um comunicado. Eu já avisei minha equipe. Eu já falei isso para eles. Eu já falei isso para eles. Mas você tem que pensar que são 10, 15, 20 pessoas e cada cabeça é uma cabeça diferente. E quando você fala, verbaliza, cada um entende de uma forma. Perfeito. Então, se você tem 3 pessoas ofensoras de qualidade e você vai falar sobre o que está ofendendo a qualidade para os 20, talvez você tenha 20 entendimentos diferentes. Mesma coisa de falta de atraso, qualquer indicador, você pode ter 20 entendimentos diferentes. Então o método, ele organiza a sua análise para quando você fizer o discurso, você fizer o discurso direcionado. Então essa foi a grande sacada do método. Foi o que eu mais gostei. Trabalhei direto com a NICE, trabalhei dentro da equipe dela como líder educacional, meta extremamente agressiva. Era uma operação que exigia muito constante desenvolvimento e investimento de capacitação intelectual nos nossos colaboradores, na equipe. Dos projetos que ele se envolve,
São duas coisas. A primeira é que ela tem muita identidade, né? A condução dos projetos são muito claras. Ela orienta o colaborador, não só o colaborador final, pode ser do coordenador, ao supervisor, ao líder educacional. E a NICE sempre deixou muito claro para todos eles qual era a nossa intenção. E deixando claro para o colaborador onde nós queremos chegar, ele chega. Isso é incrível dentro do projeto. E a segunda coisa é reconhecimento. Né, dentro do projeto que ela apresenta, ela sempre traz o reconhecimento e nada engaja mais, motiva mais do que o salário emocional. E nesse projeto eu tive essa oportunidade. Em vários conceitos isso pode ser aplicado, mas mais do que isso, falando pessoalmente, me desenvolveu como profissional. Aquilo tudo que a NICE fez comigo como profissional me fortificou. E muito do conceito que eu aprendi sobre atendimento, hoje sendo gerente de relacionamento, de contas digitais, eu aplico. Me fiz um profissional melhor. Me fiz um profissional mais atento, eu já acredito no meu potencial. Uma informalidade muito gostosa, um conceito de trabalho inovador, uma vontade que diferencia, uma fé no negócio que faz com certeza a diferença. Então tô aqui para elogiar, para homenagear e para dizer que eu sou um fruto desse trabalho. Foi tão transformador dentro da minha carreira como supervisor que eu participei de um projeto de seleção interna na empresa, fui aprovado. Passei pelo processo seletivo e, consequentemente, busquei outras oportunidades também, mas tudo foi pelo intermédio do reconhecimento, porque eu fiz e apliquei corretamente a metodologia. E ao trabalhar com a NICE, eu tive muitas experiências de feedbacks positivos, de orientações, de treinamentos voltados para isso, mas com alguém em quem eu poderia pedir uma orientação profissional, eu encontrei direcionamentos e pontos de vista que eu não tinha sobre a minha própria pessoa, e olhar as coisas por outro ângulo. Eu consegui evoluir, desenvolver os meus pontos, e ela citou aquilo que eu precisava. E realmente, depois de mais ou menos 6 meses que a gente teve essa conversa, eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada, eu cresci de cargo. E foi uma experiência incrível que eu passei com a minha antiga gestora, a Helenice, uma baita de uma gestora, né, para não falar outra palavra, uma grande profissional, me ajudou muito, me desenvolveu muito no mercado de trabalho. Graças a ela hoje eu tenho meus objetivos dentro da empresa, e isso é muito importante, quando a gente tem um gestor a qual mostra onde conseguimos chegar. Quando eu participei do projeto e vi o quanto ele pode influenciar positivamente as pessoas, o quanto ele pode ajudar no desenvolvimento, o quanto ele pode ajudar no crescimento profissional. O profissional, ele também sempre tem que estar em desenvolvimento, ele sempre tem que ter uma autocobrança, isso é necessário, ele não pode parar no tempo, e o projeto, ele apresentava bastante isso, que nós tínhamos que ter um autodesenvolvimento e sair da zona de conforto, que é muito necessário. Eu comecei em 2016 como operador de telemarketing, atualmente estou como analista de BI. Parte do meu desenvolvimento profissional se dá justamente ao projeto. E conheço pessoas que se tornaram supervisor, coordenador. São 4 pilares que sustentam o engajamento extremo da equipe: superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas a promoção que você conquista a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.